Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 26 de novembro de 2024, são 11 horas da noite aqui em Kiev, também em Jerusalém, 6 horas da tarde aí no Brasil, no horário de Brasília. Eu estou gravando esse vídeo nesse momento por dois motivos. Primeiro, porque eu estava esperando o acordo de cessar-fogo, né, que foi assinado. A gente já tem essa notícia, essa é a grande notícia do dia. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano foi assinado. E também por conta da minha viagem de Kharkiv aqui para Kiev, eu já cheguei em Kiev, já estou aqui em Kiev, então por esses dois motivos eu acabei atrasando um pouco o vídeo hoje, eu peço desculpa para vocês, né? Bom, continuam as operações aqui em Gaza, continuam o Hezbollah lançando foguetes contra o norte de Israel, continua Israel fazendo ações aqui no sul do Líbano, inclusive em Beirute, mas a grande notícia do dia é a assinatura do cessar-fogo, né? O cessar-fogo começa amanhã às 10 horas da manhã. Então, essa noite tá valendo, tá? Ainda vai ter coisa essa noite ainda, mas amanhã, em princípio, a partir das 10 horas da manhã, deve começar esse cessar-fogo. O cessar-fogo vale por 60 dias, as tropas de Israel vão sair de dentro do Líbano e a região ali vai ser ocupada pelo exército do Líbano para evitar que o Hezbollah ocupe novamente aquela área. Em tese, qualquer arma entrando pela Síria dentro do Líbano, Israel tem o direito de atacar esse carregamento de arma que entrar a partir da Síria. Vamos ver esses detalhes todos aí do cessar-fogo e essas notícias foram sugeridas por Meu Nome é Bin, Mr. Bin, Pauta Livre para o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que aconteceu, né? Teve aqui algumas coisas na faixa de Gaza, um erro do pessoal da ajuda humanitária, lançou cargas fora da área que deveria ter lançado, mas isso não é importante. Continuou os foguetes do Hezbollah ali no norte de Israel, infelizmente várias regiões alvejadas aqui, não teve nada muito sério, mas mais uma dor de cabeça para um monte de gente, né? E Israel fez vários alertas de ataques essa noite, inclusive, porque lembra, o cessar-fogo começa amanhã às 10 horas da manhã. Essa noite, meu amigo, tá valendo. Israel vai aproveitar para fazer alguma coisa essa noite. Teve vários avisos de prédios que serão demolidos de ontem para hoje aqui, lá em Beirute e em outros lugares, né? Aqui também teve uma grande explosão no centro de Beirute. Aqui o Luciano Barak Casalunga está trazendo para a gente aqui, inclusive, explosão aqui, parece notas de dinheiro aqui, ó, que teriam sido, uma explosão que teria sido feita num bunker com dinheiro do Hezbollah, né? O pessoal deve estar fazendo a festa por lá. De novo, essa noite ainda vai ter ação israelense em Beirute, ainda vai ter ação israelense no sul do Líbano e também, lógico, do Hezbollah. É possível que o Hezbollah também lance foguetes contra Israel. O cessar-fogo vale a partir das 10 horas da manhã, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre essa tentativa de chegar a um cessar-fogo. Agora a gente já sabe que foi assinado, então não tem mais nada que interesse para a gente aqui. Aqui, ó, foi comunicado agora, mais cedo, né, que o Netanyahu anunciou o cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano. Então foi anunciado por todas as partes, pelo Líbano, pelo Hezbollah, pelo Netanyahu e também pelo Biden. O Biden avisou que chegaram no cessar-fogo e coisa e tal, que começa amanhã. E não só o Biden, tá? O Trump também foi envolvido nessa história. Então muita gente tá... Porque olha só, tem muita gente criticando esse cessar-fogo, tá? Não teve nada de refém. Refém não tá nisso aí. Refém é com Hamas. Não tem nada com refém ali. Ou seja, ficou um cessar-fogo meio que capenga. O que Israel tá ganhando com esse cessar-fogo? Meio que nada. É um cessar-fogo para só ajudar o Hezbollah, né? Então tem muita gente criticando esse cessar-fogo, né? E muita gente falando, foi o Biden fazendo isso. Pode até ter sido o Biden fazendo isso, mas o Trump concordou. É verdade que nesse caso aqui o Trump provavelmente foi envolvido muito mais como, né, uma cortesia do Biden, porque o presidente não é o Biden, quem toma a decisão ainda é o Biden, né? Como o Trump será o próximo presidente, ele foi envolvido, mas não é como se ele pudesse dizer outra coisa. Não vamos fazer isso, né? Enfim, aqui, ó, é oficial, o cessar-fogo começa amanhã, 10 horas da manhã, horário de Israel. E você está feliz ou desapontado? E a maior parte das pessoas aqui fala que estão desapontadas, porque se tivesse alguma coisa envolvendo a libertação de reféns, o pessoal até aceitava. Mas do jeito que está, qual que é a vantagem para Israel, né? O que Israel está ganhando com esse negócio, né? Como eu expliquei para vocês, o que vai ser o cessar-fogo? Israel vai sair de dentro do Líbano, a área que hoje é ocupada pelo exército israelense vai ser ocupada pelas forças do Líbano.
Israel se reserva o direito de fazer ataques se houver disparo de foguetes contra Israel e também a entrada de armas da Síria para o Líbano, né? Fora isso, Israel não vai também atacar o Líbano também durante esse período, né? E bom, ou seja, já está começando aqui, os soldados israelenses começam às 4 horas da manhã de amanhã, né, 4 da madrugada de amanhã, começam a voltar para casa. O cessar-fogo deve durar 60 dias. 60 dias que foi combinado. Depois disso, vamos ver o que vai acontecer. Não tem nada previsto, né? E o exército libanês começa a se mover de suas tropas para tomar as posições no sul do Líbano entre o exército israelense e o Hezbollah, né? Então, assim, é um cessar-fogo que muita gente está criticando, muita gente está falando aqui que não é uma coisa positiva. Aqui, ó, o cessar-fogo entre Hezbollah e Israel teria sido feito apesar das palavras dos Nasrallah, né? Lembra que o Nasrallah falou que o Hezbollah ia entrar em guerra com Israel enquanto tivesse a guerra com a faixa de Gaza, né? O fato é que Israel vai poder agora focar em Gaza, não vai precisar mais se preocupar com o norte, e o Hezbollah aceitou esse cessar-fogo. No final das contas, isso para o Hezbollah fica feio, né? A palavra do Nasrallah foi para o espaço, acabou junto com ele, né? E lógico, isso se o cessar-fogo acontecer, né? Porque todo mundo está preocupado se vai ter mesmo esse cessar-fogo ou não, né? Por exemplo, aqui diz o pessoal, ó, o rádio do exército israelense está esclarecendo que Israel fez a decisão, em princípio, que qualquer tentativa de levar armas para o Líbano, porque o grande temor é esse, né? Que o Hezbollah vai usar esse período para tentar se reorganizar, para tentar, né, comprar pagers que não tenham explosivos e coisa e tal, tentar se reorganizar lá no Líbano, né? Inclusive trazer armas. E esse é o problema, né? É isso que Israel perde. Então, qualquer tentativa do Hezbollah de trazer armas para o Líbano, Israel vai responder. Isso está no tratado, tá? Isso está no cessar-fogo, esse direito de Israel de responder nisso daí, né? O Saul Sádica traz aqui uma thread bem interessante explicando por que Israel aceitou esse cessar-fogo, tá? E segundo ele está dizendo aqui, meio que era interesse de Israel isso. Pode ser que seja mesmo, tá? Aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, por que Israel assinaria um acordo de cessar-fogo com o Líbano quando ele já reduziu a capacidade do Hezbollah tanto, de forma que o Hezbollah está totalmente desarrumado, totalmente quebrado, né? Por que não terminar o trabalho e destruir o Hezbollah completamente? A razão é simples. O objetivo principal de Israel, que era neutralizar o Hezbollah como uma ameaça estratégica e expor o Irã, foi atingido para a satisfação, ou seja, foi atingido esse objetivo de Israel. Para terminar totalmente com o Hezbollah, teria que ocupar praticamente todo o Líbano. Seria caro demais para Israel ocupar todo o Líbano. E, no final das contas, a vantagem marginal disso seria muito pequena, é o que ele explica aqui, né? Existiam 4 grandes ameaças do Hezbollah para o Israel no início dessa guerra, né? A ameaça mais séria era a possibilidade de uma invasão direta. E o Hezbollah estava se preparando para isso, né? O Hezbollah fez uma série de túneis, uma série de fortificações, uma série de instalações militares aqui na fronteira, justamente para se preparar para uma invasão de Israel. Era isso que o Hezbollah queria fazer, né? Isso eles não vão conseguir. Eles levaram 25 anos para construir todos esses túneis, fortalezas e depósito de arma e coisa e tal. Isso foi tudo destruído por Israel, justamente nessa ocupação, nessa faixa aqui de fronteira entre o Líbano e Israel, né? Então, ou seja, isso aí está anulado. Pelo menos por um bom tempo o Hezbollah não vai conseguir fazer uma invasão no norte de Israel, né? E outra coisa é os mísseis de curto alcance e os mísseis de longo alcance, que ele fala aqui. Hezbollah tinha uma grande quantidade de mísseis, 100 mil mísseis de curto alcance, coisa e tal, e a imensa maioria disso foi destruída nessa ação israelense. O Hezbollah ainda consegue lançar coisa de 25 mísseis por dia, mísseis de curto alcance, mas não consegue fazer muita coisa, não tem mais mísseis de muita precisão, só tem coisa ruim. A mesma coisa dos mísseis de longo alcance, ele tinha originalmente 20 mil mísseis de longo alcance e agora tem muito menos, né? E a grande questão é essa, né? O medo dessa história toda é que o Hezbollah possa se rearmar agora, que o Irã possa mandar mísseis de novo para o Hezbollah. Então essas duas ameaças continuariam existindo. Mas daí o cessar-fogo evitar esse rearmamento, permitir que Israel destrua. Se o Hezbollah fizer um lançamento de foguetes do Líbano em direção a Israel,
ou Israel vê um comboio entrando com armas no Líbano, Israel tem o direito de atacar tanto esse comboio quanto o ponto de lançamento do foguete, né? A outra coisa que ele coloca aqui, que é uma ameaça estratégica, é justamente o Hezbollah como uma força de proteção do Irã, né? Como não tem mais o Hezbollah, Israel forçou o Irã a entrar nessa guerra. É o que a gente está vendo, né? Já teve mísseis do Irã contra Israel, de Israel contra o Irã, do Irã contra Israel de novo, ou seja, já chegamos num ponto que Israel conseguiu um dos objetivos, que era expor essa guerra, porque sempre foi, em última análise, sempre foi o Irã contra Israel, né? Esses grupos todos, o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, Houthis, Kataib Hezbollah, todos esses grupos terroristas, isso tudo é o Irã por trás, né? Então, isso era um outro objetivo, né? E aqui, ó, ele fala aqui, ó, enquanto erradicar o Hezbollah totalmente seria desejável, fazer isso iria requerer que Israel ocupasse a maior parte do Líbano, o que seria muito caro e beneficiaria mais o Líbano do que Israel no final das contas. Então, no final das contas, esse foi a lógica por trás desse acordo. Então, ou seja, o que dá a entender aqui é que foi um acordo que Israel assinou porque meio que para ele já está bom, já conseguiu destruir o Hezbollah. Eu, sinceramente, não fiquei confortável com isso não, tá? Tem outras pessoas que pensam outra coisa diferente aqui. O Open Source Intel está dizendo que esse cessar-fogo foi forçado em Israel. É o que aconteceu. A nova administração americana começa em 55 dias. Ele está dizendo que o Biden que forçou isso. Lembra, o cessar-fogo é por 60 dias. Daqui a 55 dias entra o Trump. Então, ou seja, é o Biden querendo agradar a turminha da extrema esquerda lá do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, e só isso, essa é a visão de algumas pessoas, né? Aqui, ó, esse cessar-fogo no último minuto é uma facada do Biden e da Harris nas costas de Israel e não sei o que lá, né? Por que Israel está concordando com isso, né? E tem uma explicação aqui nessa thread dele. Ele fala aqui que o Netanyahu, no discurso em que ele falou sobre o cessar-fogo, ele deu a entender que os Estados Unidos, de fato, ameaçaram não mandar armas para Israel ou cortar o suprimento de armas para Israel caso não assinasse esse cessar-fogo. Então, a minha visão final é essa. Existe lógica para Israel aceitar esse cessar-fogo? De fato, já destruiu bem o Hezbollah e coisa e tal? Existe uma lógica aí, mas seria muito melhor Israel acabar o serviço de uma vez, porque qualquer coisa que ele pare agora vai ter que refazer mais adiante novamente, né? Enquanto existir Hezbollah, eles vão atacar Israel. Então, eu acho ruim, né? O que eu acho que aconteceu foi isso. Foi uma ameaça do Biden. O Biden queria porque queria e forçou o Netanyahu. E, infelizmente, é isso que aconteceu, né? Vamos aguardar daqui a 60 dias ver o que acontece, né? Aqui no canal, enquanto tiver notícia, eu continuo fazendo os vídeos de Israel, mas existe a possibilidade de chegar a algum prazo em que a gente não tenha notícias todos os dias, e aí nesses casos eu só vou fazer notícias nos dias que a gente tiver alguma notícia, alguma coisa para noticiar aqui, tá ok? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.